Você já se sentiu como se estivesse lutando contra gigantes em sua vida? Problemas que parecem intransponíveis, desafios que te paralisam, uma sensação de estar preso em um ciclo vicioso? Hoje vamos mergulhar em um dos maiores mistérios da Bíblia, os Nefilins, seres gigantes que, segundo as Escrituras, desafiaram o próprio Deus. Mas o que essa história antiga tem a ver com você e com os gigantes que você enfrenta hoje? Neste vídeo, vamos desvendar quem eram esses seres extraordinários, como eles surgiram e o que sua história nos ensina sobre o pecado, o julgamento e o poder absoluto de Deus. Vamos explorar as passagens bíblicas, as interpretações teológicas e até mesmo as teorias arqueológicas sobre essa raça misteriosa. Você vai entender como a desobediência, a corrupção e a rebeldia se manifestaram de maneira tão impactante, culminando em um dos maiores eventos da história bíblica, o dilúvio. Ao final dessa jornada, você não apenas conhecerá a história dos Nefilins, mas também aprenderá como aplicar as lições dessa narrativa em sua vida. Você vai descobrir que, assim como Davi enfrentou Golias, também pode superar os gigantes que se levantam contra você, com coragem, fé e a confiança no poder de Deus. Prepare-se para ter sua mente e seu coração abertos para uma nova compreensão da história bíblica e uma nova perspectiva sobre como enfrentar os desafios da vida. Quando se fala em gigantes na vida, não estamos apenas pensando em seres enormes, mas naqueles desafios que parecem maiores do que nós. É como se, de repente, você estivesse diante de uma montanha e precisasse escalá-la sem nenhum equipamento. Quem nunca se sentiu assim? Às vezes, são as contas acumuladas, um problema familiar ou até mesmo uma sensação de vazio que não vai embora. Na Bíblia, os Nefilins eram seres de força e proporções descomunais que simbolizavam rebeldia e desobediência. Eles desafiavam a ordem de Deus, mas, curiosamente, também nos lembram dos problemas que nos desafiam diariamente. Esses gigantes misteriosos nos levam a refletir sobre como enfrentamos nossos próprios Nefilins internos. Assim como eles desafiavam Deus, nossos desafios podem testar nossa fé e paciência. No entanto, a questão é, o que você faz quando se sente pequeno diante deles? Um bom ponto de partida é começar a listar os gigantes que ocupam sua mente e, em seguida, buscar soluções práticas. Por exemplo, se você enfrenta um problema financeiro, que tal organizar um orçamento detalhado ou buscar maneiras criativas de gerar renda? Compreender o impacto dos Nefilins na história nos dá pistas de como Deus quer nos guiar para superar esses momentos. E aí, você já se perguntou o que mais essa narrativa tem para ensinar sobre os mistérios que enfrentamos? Os Nefilins sempre despertaram curiosidade e, ao mesmo tempo, inquietação. Quem eram eles? De onde vieram? A Bíblia menciona em Gênesis 6 que eles surgiram da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, gerando seres de proporções descomunais. Muitos teólogos interpretam os filhos de Deus como anjos caídos, enquanto outros acreditam que eram homens poderosos ou reis que abusavam de sua autoridade. Seja qual for a interpretação, os Nefilins simbolizam a corrupção que tomou conta da humanidade naquela época. Suas histórias ecoam o pecado que distanciou o homem de Deus, culminando no julgamento divino através do dilúvio. Além das Escrituras, há também teorias arqueológicas que apontam para possíveis evidências de sua existência. Lendas sobre gigantes aparecem em diversas culturas, como a mitologia grega e os relatos indígenas. Será coincidência ou um fragmento de verdade? O que mais impressiona é como esses seres representam a transgressão dos limites estabelecidos por Deus, uma lição que permanece atual. Afinal, quantas vezes o orgulho e a rebeldia não nos levam a desobedecer e sofrer as consequências?
Essa história nos convida a olhar para o impacto do pecado e a refletir sobre como podemos alinhar nossas escolhas ao plano divino. Mas antes de avançarmos, precisamos entender melhor como tudo isso culminou em um evento que mudou a história da humanidade. A história dos Nefilins não é apenas um relato intrigante, mas um reflexo da desobediência que atingiu níveis alarmantes na humanidade. Imagine uma sociedade tão corrompida que seus pensamentos eram continuamente maus, como descrito em Gênesis 6. Não era apenas sobre atos isolados de pecado, mas uma rebeldia generalizada que desafiava a ordem divina. Os Nefilins, com sua força e influência, simbolizavam essa degradação. Eles eram a representação física de como o pecado pode se manifestar de forma grandiosa e devastadora. Isso nos leva a pensar: até que ponto a desobediência pode nos afastar de Deus e impactar aqueles ao nosso redor? O dilúvio foi mais do que uma consequência. Foi um reinício. Deus, em sua justiça, decidiu purificar a terra para restaurar a ordem. É como quando limpamos algo profundamente sujo. Não há como salvar partes contaminadas. É preciso começar do zero. Esse evento histórico não apenas demonstra o poder absoluto de Deus, mas também sua aversão ao pecado e à corrupção. Ao mesmo tempo, ele preservou Noé, um homem justo, mostrando que a obediência e a fé nunca passam despercebidas. Mas o que essa história nos ensina sobre os gigantes que enfrentamos hoje? Para entender isso, é preciso olhar para o exemplo de coragem e fé de um personagem específico que mudou tudo. Davi e Golias é uma das histórias mais emblemáticas da Bíblia, mas ela vai muito além de um simples confronto entre um jovem pastor e um gigante guerreiro. É um exemplo vivo de como a fé pode capacitar alguém a superar os maiores desafios. Davi não se intimidou diante do tamanho de Golias, porque sabia que sua força não vinha de si mesmo, mas de Deus. É um lembrete poderoso de que, quando enfrentamos os gigantes da vida, sejam eles problemas financeiros, crises emocionais ou até mesmo questões espirituais, precisamos buscar em Deus a coragem para avançar. Que armas você está usando contra os seus gigantes? Davi confiou numa funda e numa pedra, mas o que fez a diferença foi a sua fé. Assim como Davi, você também pode enfrentar qualquer desafio com a confiança de que Deus está ao seu lado. Isso significa, na prática, agir com coragem, mesmo quando as circunstâncias parecem desanimadoras. Se você enfrenta uma situação que parece impossível, lembre-se de que ela pode ser um convite de Deus para desenvolver sua fé e sua perseverança. Pegue a história dos Nefilins e de Davi como inspiração. Até os maiores gigantes podem cair quando enfrentados com determinação e confiança em Deus. Mas, para aprofundar essa compreensão, é hora de dar um passo adiante e explorar o que essa narrativa bíblica nos revela sobre a fé em ação e o propósito divino. Depois de mergulharmos nessa história de gigantes e desobediência, há uma verdade que não podemos ignorar. A única força capaz de vencer todos os gigantes é Jesus Cristo. Ele não é apenas uma figura histórica ou um personagem da Bíblia. Ele é o Filho de Deus, o Salvador, aquele que veio para resgatar a humanidade da escuridão do pecado. E eu te pergunto, você já entregou a sua vida para Jesus? Já experimentou a transformação que só Ele pode trazer? Não importa o tamanho do desafio que você enfrenta ou os gigantes que tentam te paralisar, Jesus é maior que todos eles. Ele é a mão estendida que pode te tirar do fundo do poço, o amigo fiel que nunca vai te abandonar. Hoje é o dia perfeito para você abrir o coração e dizer: Jesus, eu confio em Ti. Entrego a minha vida nas Tuas mãos. Se você nunca fez isso antes, por que não agora? E se você já entregou sua vida a Ele, que tal compartilhar essa mensagem com alguém que precisa de esperança?
Inscreva-se no canal, ative as notificações e vamos juntos continuar aprendendo sobre o poder de Deus e o que Ele tem reservado para a sua vida.